Conosco agora o analista político Silvio Cassione, diretor da Eurásia Group no Brasil. Boa noite, Silvio. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Vamos dar uma olhada só, uma atualizada nessa coletiva que o Joe Biden deu, né? Em meio à pressão para desistir da candidatura, o presidente dos Estados Unidos tentou demonstrar vitalidade, mas cometeu duas gafes hoje. Ele confundiu o nome de Zelensky com o de Vladimir Putin e depois o de sua vice, Kamala Harris, com o do seu rival, Donald Trump. A reportagem da nossa correspondente, Mariana Jangiacomo. Em entrevista coletiva após a cúpula da OTAN, Biden repetiu que não vai deixar de concorrer à reeleição, mas cometeu a segunda gafe do dia. Confundiu o nome de sua vice, Kamala Harris, com o de seu adversário, Donald Trump. My question for you is, how are you incorporating these developments into your decision to stay? And separately, what concerns do you have about Vice President Harris's ability to beat Donald Trump if she were at the top of the ticket? Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she was not qualified to be President. Antes da coletiva, durante o discurso na frente dos chefes de Estado da OTAN, o presidente americano Joe Biden trocou o nome do presidente da Ucrânia, que estava presente, com o da Rússia. And now I want to hand it over to the President of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. Thank you so much. Mr. President. Thank you very much. Na coletiva, Biden minimizou a confusão. O presidente dos Estados Unidos está sob forte pressão para desistir da campanha desde o desempenho ruim no debate em junho contra Trump. Democratas culpam conselheiros mais próximos de Biden por esconder a total extensão de suas condições. Biden insiste em continuar na corrida, contrariando mais de uma dezena de deputados do partido e até mesmo grandes doadores como o ator americano George Clooney. Embora legalmente seja possível, o Partido Democrata se divide entre as consequências políticas da desistência de Biden à reeleição após a aprovação dele nas primárias e depois de 3 anos e meio no comando do país. Nesta quinta-feira, uma pesquisa mostrou que a atual vice-presidente Kamala Harris tem 49% das intenções de voto contra 47% de Trump e que Joe Biden aparece empatado com o republicano. Silvio, o objetivo principalmente da coletiva, onde houve a confusão da Kamala Harris com o Trump, era acalmar ali os democratas após aí uma sequência de deserções, né? De apoiadores na imprensa, artistas, enfim. Você acha que serviu para acalmar ou segue essa tensão? Eu acho que ninguém está calmo hoje. Ninguém está calmo nos Estados Unidos hoje, no Partido Democrata, com essa performance. Mas também não dá para dizer que tenha decidido os rumos dessa eleição. Os Estados Unidos, a conclusão da nossa equipe nos Estados Unidos é de que os Estados Unidos vão dormir essa noite com o Joe Biden como candidato do Partido Democrata. O Biden claramente cometeu 2 erros, todo mundo só fala disso agora, trocar o nome do Zelensky, trocar o nome da Kamala Harris, mas ao mesmo tempo, ao longo da entrevista, uma entrevista muito importante, a primeira entrevista coletiva solo desde novembro, ele também deu respostas bem complexas, detalhadas sobre vários assuntos, como política externa, por exemplo. E com isso, a única pessoa que tem o poder de decisão hoje sobre a candidatura continua confiante de que tem chances, que Biden tem que permanecer no ticket. Quem é essa pessoa? O próprio Biden. O Biden disse claramente na entrevista, não é só que ele não está dando sinais de que vai abandonar, ele disse que vai insistir. E por isso, os próximos dias, ele ainda vai dar uma nova entrevista na segunda-feira, vai participar de eventos e vai continuar resistindo à pressão que tem crescido dentro do partido para a sua substituição.
Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Silvio, uma coisa que me chamou a atenção é que ele não confrontou nenhuma das perguntas que davam nominalmente pessoas que estavam pedindo para ele sair. A única vez que ele falou de uma coisa específica foi do staff dele, da equipe dele, que disse: a minha equipe às vezes fala demais. Isso pode ser algum sinal de que ele, de alguma forma, deixou alguma brecha para, em algum momento, tomar outra decisão? Eu acho que não, Thaís. Eu acho que ele pode estar um pouco incomodado, de fato, com uma equipe que, ao longo do mandato, se mostrou muito leal, se mostrou um governo que não teve muitos vazamentos, enfim, uma equipe bastante fechada em torno do presidente e que, depois dessa crise que começou com o debate, aquele desastre que foi o debate, tem começado a sob pressão, em alguns momentos, mostrar, enfim, sendo questionada pelo presidente, né? O presidente reclamando sobre a agenda que pode ser muito sobrecarregada, por exemplo. Eu não acho que seja um sinal de que ele esteja considerando desistir. No final da coletiva, ele apontou para as pesquisas e disse: ele vai insistir enquanto as pesquisas mostrarem que ele ainda tem chance de ganhar do Trump. Ele só vai sair se ele for convencido de que ele não tem como derrotar o Trump. Então, mostra que ele vai brigar muito contra esse esforço do partido. Claro que a gente ainda está num período crítico, né? Novas gafes podem acontecer, você pode ter uma pressão ainda maior de doadores, de outras lideranças do partido, que comecem a sensibilizar esse círculo, esse núcleo duro do Biden, também a família dele, mas isso ainda não aconteceu. Semana que vem, convenção do Partido Republicano, a atenção da mídia pode se voltar mais para o Trump do que para o Biden, pelo menos essa é uma expectativa entre os democratas, e aí ele vai ganhando tempo. Se a gente vai chegando mais perto da campanha, daí vai ficando mais difícil para substituí-lo. Ô Silvio, até que ponto esse assunto passa a prevalecer, o assunto da sanidade, das condições físicas, mentais do Biden, vão passar a prevalecer sobre outros temas que ele citou na coletiva, né? Basicamente, segurança mundial, OTAN, economia americana. Esse é o tema, pelo menos nas próximas semanas, até ter uma decisão final, ou vai se misturar, ou vai haver um equilíbrio entre essas duas questões, ou não? Agora o debate na campanha americana, nas próximas semanas, é se o Biden tem condições ou não. Eu acho que o Biden pode dar 10 entrevistas e participar de 10 eventos sem cometer grandes gafes, mas vai estar todo mundo tenso no 11º, esperando, será que ele dessa vez vai conseguir ou vai cometer algum erro? Eu acho que esse tema da idade, das condições de saúde dele, se tornaram centrais para a campanha. Isso é um problema gigante para os democratas, porque isso impede que eles controlem a narrativa, trazendo o debate para os temas que eles são mais fortes. É por isso que muitos no Partido Democrata defendem a troca, para que com um rosto novo, uma cara mais jovem, a campanha possa se voltar não só para temas onde o governo é mais forte, mas também para os passivos do Trump, que são vários. E é importante deixar claro que mesmo assim, mesmo com o Biden sendo questionado por causa da sua condição, essa ainda é uma eleição apertada, porque a gente tem que lembrar que, para muitos eleitores, o importante dessa eleição é derrotar o Trump. Então, claro, o Trump é o favorito, quando a gente olha para as condições dessa corrida, quando a gente olha para as pesquisas, mas quando o Biden diz que ele tem uma chance de ganhar, é porque de fato tem. Esse é um país muito polarizado, com um eleitorado que vai comparecer em grande parte dos dois lados e com muita mobilização dos democratas, para derrotar o Trump, mesmo que o Biden seja o candidato. Ô Silvio, e qual que é o deadline ali? Qual que é o timing final para uma eventual decisão por uma substituição? Ou permanência, né? Sim. Claro, quanto mais cedo, melhor, né? Idealmente, antes da convenção democrata, para permitir uma troca mais coordenada. Se Biden desistir, o mais provável, de longe, é que a Kamala Harris seja o substituto, né? Seja a candidata a presidente. Mas, mesmo depois da convenção
democrata. Em agosto ainda seria, em tese, possível fazer uma substituição. Daí o deadline importante seria o início, o prazo para colocar os nomes nos ballots, né, nas cédulas dos estados em setembro. Tá? Depois desse prazo, aí realmente se torna um problema muito sério qualquer tipo de troca de candidato. E ele corre o risco de ser abandonado, na sua percepção, se for pela permanência, abandonado pelos apoiadores? Não, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos hoje têm um grau de polarização muito forte, polarização política muito forte. Aliás, isso é algo que a gente não soa familiar aqui no Brasil. E essa metade da população, grosso modo, do eleitorado, que se identifica com o seu governo ou que rejeita o governo do Trump, uma boa parte dessas pessoas de fato entendem a volta do Trump como uma ameaça à democracia. Então, é difícil abandonar um candidato, qualquer candidato, quando o que está em jogo é tão importante. Perfeito. Mas, claro, fica mais difícil de mobilizar esse eleitorado, de motivá-lo, de engajá-lo. Com Biden, o risco de uma derrota democrata, não só para a presidência, mas na Câmara, no Senado, ele é maior do que com um candidato alternativo. Bom, Silvio Cassione é diretor da Eurásia Group no Brasil. Muito obrigado, Silvio. Bom trabalho para ti, meu caro. Obrigado, boa noite. Agradeço também a Thaís Herédia e Daniel Rittner. Thaís Herédia está de folga amanhã, né? Vai me abandonar. Tudo bem, mas vamos lá.